Igualmente, obrigado pelo convite. Queria cumprimentar a direção da escola pela maravilha de ser minoria em questão de gênero nesta mesa. Isso é louvável, raro e louvável, tá? Fotografa. Raro e louvável. E também para a plateia. Normalmente, nesse campo de também falar mais sobre eleições, geralmente eu tenho mesas masculinas e audiências masculinas. É muito importante este viés, esse retoque nesta conversa. Sim, eu venho tratar nesta mesa comprida, como eu digo, sobre fake news, discurso de ódio, liberdade de expressão, responsabilidade da informação. Isso tem ganhado uma dimensão maior, porque o ano é eleitoral, então as pessoas fazem uma conexão muito automática sobre eleições e notícias fantasiosas, notícias maliciosas, notícias inverídicas, mas isso é um problema corrente, tá? Atual, frequente, e que atinge a mais de uma área que não apenas as eleições. Vocês devem talvez ter recebido pela internet, pelo WhatsApp, por algum canto, alguma notícia de desincentivo à vacinação, ou eventualmente um ataque fulminante de um vírus de gripe que pode estar fulminando você a qualquer instante. Então, esse tipo de... A mentira corre muito rápido, a mentira empolga, a verdade é chata e burocrática, tá? A mentira é caliente, a mentira é emocionante, ela é rápida, ela é ligeira. A gente sabe, nós sabemos que a verdade é uma maratonista, a mentira é uma velocista, mas o calendário eleitoral é curto. Então há que se trabalhar com um pouco de zelo, nem sempre podendo esperar que o tempo, que é o senhor da razão, consiga produzir todos os melhores resultados que se pode esperar num diálogo democrático tendente às eleições. A primeira coisa que eu gostaria de provocar a audiência a refletir é que parte desse problema passa a existir quando existe uma ruptura ou uma mudança de paradigma na circulação de fatos, versões e notícias na sociedade. Pode-se dizer que até algum tempo atrás, antes dos prodígios da internet, existiam apenas alguns veículos que tinham um certo monopólio sobre a circulação de informações e, dirão alguns, só eles mentiam. Agora, todo mundo pode mentir. Ou só eles eram os donos da verdade, agora todo mundo pode ser cotista disso. Como dizia o poeta Mário Quintana, a mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer. Mas, para mim, eu cresci com minha mãe dizendo que eu sou lindo e eu acredito piamente que eu continuo sendo lindo. Ou seja, há um pouco de cada um dá a verdade, o conteúdo que aspira a ele dar. E na hora que você aumenta exponencialmente o número de emissores de fatos, versões e verdades, isso cria o que a gente conhece como o que nós que vimos no mundo muito enquadrado, cria uma certa desordem informativa, que uma anarquia, diriam aqueles mais ortodoxos, que nós estamos aprendendo a lidar nesse espaço mais livre e mais horizontal de circulação de informações, a lidar com fenômenos de comunicação. E aí, entre esses vários fenômenos da chamada desordem informativa, tem as velhas mentiras que sempre existiram, circulando agora nesse espaço mais franco, mais exponencialmente grande de emissores e também exponencialmente grande de receptores e impulsionadores. Então, existe uma nova mecânica de circulação das coisas que apenas é uma maximização do velho boato que já existia, da velha mentira que já havia. Então, assim, a princesa Isabel pesava sobre ela que o seu marido era francês e ela, ascendendo ao trono brasileiro, teríamos um imperador francês no Brasil. Isso foi tweetado na queda do Império. Ou seja, isso já incomodou as nossas elites lá atrás. O brigadeiro Eduardo Gomes era bonito e solteiro.
o que não deixava de ser um elogio ou uma insinuação sobre por que aquele senhor não era casado e era candidato à presidência da República. Então, assim, boato, maldade, maledicência é humano, tá? E o que a gente tem agora são mecanismos de maior projeção e circulação dessas coisas na internet. Isso é o que se chama de desordem informativa, que é uma certa potencialização de coisas que já existiam e uma quebra de monopólios de informação. Isso é mal? Não. Apenas temos que saber lidar e tratar com este universo. A par deste fenômeno, vem o carimbo ali, tá bem? Adorei a arte, o carimbo fake news. Este carimbo também, ele também é um fenômeno de informação, tá? Este título é um fenômeno de informação que também tem provocado, ele também é um objeto a ser, ele também é um case sobre ele mesmo. Ou seja, esse nome tem sido usado de uma forma vulgar que estimula nas pessoas sempre reações. Você não pode ficar indiferente à fake news e ela instiga em você, esse termo instiga em você, uma reação forte. Reaja a isso. Socorro, polícia, prenda, faça alguma providência. Tá? Ao contrário, a desordem informativa, a meu ver, evoca coisas como cuidado, zelo, truco, desconfio. São comportamentos igualmente possíveis diante de algo fantasioso, mentiroso, duvidoso, mas este termo, talvez pelo homem que mais apoia no planeta, provoca, exige de você uma reação violenta, desperta em você aquele pequeno ditador que existe lá nas profundezas do seu DNA e diz: censure-se, corte-se, pode-se, limite-se. Esse é o primeiro problema, ele ativa isso nas pessoas. Prefiro trabalhar com a desordem informativa. Além disso, tá, este fenômeno permite que você incentive, tá, você pode despertar nas pessoas o censurador que existe dentro de cada um, exigindo que alguém vá policiar o mercado, o ambiente da informação, e também pode despertar em você: eu posso, por esse caminho, canalizar o meu ódio. Eu posso, por esse caminho, também despertar de mim aqueles sentimentos mais sórdidos que agora eu posso fazer alcançar o universo, aparentemente acreditando-me protegido pelo pretenso anonimato da internet. No campo político, tem a grande capacidade de desviar o debate. Em eleições aqui na América Central, o país com inúmeros problemas sérios para serem resolvidos, você consegue jogar uma pauta falaciosa sobre, sei lá, qualquer coisa que magnetiza as pessoas naquela direção, e você esvazia a temporada do debate político, fazendo com que o eleitorado se direcione, seja desviado para um tema absolutamente secundário, o sexo dos anjos, uma discussão sem solução, uma solução, aquelas soluções eternas, que você é a favor ou não da eutanásia, aquelas coisas que conseguem vender jornal, conseguem dar audiência na televisão e, propagadas por esses canais, esses mecanismos, podem simplesmente esvaziar um debate sério, necessário numa democracia, ocupando a pauta eleitoral. Você acaba decidindo por um candidato, não pela plataforma, pelo partido, mas como ele se posicionou naquela circulação falaciosa de um tema polarizador. Igualmente, esse carimbo consegue igualmente destruir a boa imprensa. Ou seja, um trabalho investigativo, jornalístico sério, que me atinge, eu desqualifico, como faz Trump, dizendo que isso é fake news. Tá? Eu não preciso nem mais desconstruir a qualidade da investigação. Eu vou simplesmente desqualificar qualquer informação com isso. Você permitiu, isso corrói completamente a qualidade do debate na arena política em um ano de eleições. Esse é o primeiro dado. Mas a resposta a isso, no meu sentir, não é uma resposta violenta. Se responde à busca de verdade, se faz com mais liberdade, com mais informação, com mais
que se chama de alfabetização midiática, mais empoderamento do eleitor e do destinatário das mensagens sobre a crítica àquilo que a ele se dirige. E não a capacidade de ser imediatamente envolvido por um discurso polarizador. Obviamente, entre os discursos polarizadores, nada mais tradicional do que o discurso de ódio. Tá? É capaz de polarizar tanto a favor como contra eles. E produzir o que a gente conhece por pós-democracia, ou seja, voto, eleição, urna, plataformas, mas você faz com que toda a cidadania se concentre em certos assuntos e não nos assuntos que deveriam estar sendo refletidos pela população. Então, é uma manobra bastante interessante e possível. Combatê-la? Não. Qualificar o eleitor, qualificar o destinatário das informações, conscientizar as pessoas de como se porta nessa arena de muitos emissores, de muitos destinatários e de muitos propagadores. É isso que nada melhor do que isso para desfazer este veneno. Não revelar, não despertar o ditador, o censor que existe dentro de você, mas despertar em você o crítico, não o censor, mas despertar o crítico. Caminhando um pouco mais neste problema para as eleições e a ideia da liberdade de expressão e discurso de ódio, o ponto básico com que tem se trabalhado no campo eleitoral é de que a verdade podia ter projetado, podia trazer aquele vestido azul e preto, branco e dourado, para vocês decidirem qual é a cor verdadeira daquele vestido, ou projetar, tocar para vocês Yanni ou Laurel, e vocês dizerem o que escutaram, cada um com uma convicção profunda de que o vestido é branco e dourado, e o outro diz que é azul e preto, e vocês se dividirem em dois times e partirem para um debate, para um tapa, para a violência, porque cada um tem a certeza da verdade daquilo que vê. Mas não trabalhamos com a ideia de que a verdade é plural, e que é possível que duas pessoas em posições diversas tenham uma certeza e uma verdade própria, e que não cabe à justiça decidir no calendário eleitoral onde está a verdade. Não dá tempo. A verdade que o judiciário produz é uma verdade com o devido processo legal, contraditório, fluxos, defesas. O calendário, a verdade eleitoral é uma, a verdade processual é outra, a jurídica é outra, e a verdade factual é uma terceira. A verdade factual, a verdade eleitoral e a verdade processual. Não dá tempo nas eleições das três coincidirem. O que fazer? Ora, soluções tradicionais para isso, os problemas são velhos, soluções velhas. Direito de resposta. Se disse A, deixa que se diga B. E deixe que circule a informação que as pessoas examinem aquilo. Direito de resposta. Em algum limite, crimes contra a honra. Está lá, previsto no Código Eleitoral. O excesso tira o tempo dele porque pune ele com perda de tempo, não vai poder propagar suas ideias e vai ser respondido aquilo. São todas as soluções tradicionais de uso da liberdade de expressão que são atuais, e não é o carimbo fake news que vai jogar fora isso e despertar em cada um de nós um censor, um caçador de verdades, um controle de qualidade do que é ou não é verdadeiro. Se voltarmos às eleições passadas, só para dar um exemplo interessante, um candidato dizia que nós caminhávamos para a ruína econômica, que o país ia quebrar. Outro candidato dizia que não, que estava tudo muito bem, que não nos preocupássemos. Aparece um relatório de um banco dizendo que nós caminhávamos para a ruína. Esse relatório desse banco é depois rasgado, a autora do relatório é demitida, e aí a verdade eleitoral é de que não caminhávamos para uma ruína econômica. Tá? Essa foi a verdade eleitoral. A verdade factual é que caminhamos, e não houve verdade processual, porque isso não foi judicializado, nem teria o judiciário condições de dizer se caminhávamos ou não caminhávamos para uma ruína econômica. Então, a verdade eleitoral é uma, a verdade factual é outra, a verdade processual é outra. Não há possibilidade da justiça eleitoral resolver isso. É necessário que o eleitor faça. Se o eleitorado maciçamente entender que algo é assim, é porque assim foi tido pelo eleitorado. E como é que você consegue que ele faça isso? Com a maior liberdade, com o maior debate, com a maior circulação de informação, sem balizas, sem teias, sem restrições à expressão. Agora, quando chega na questão do ódio,
Quando chega na questão do ódio, as coisas ganham uma outra tonalidade. E o básico é que, para o sistema eleitoral, ódio não é expressão. Ou seja, liberdade de expressão, ódio não é opinião. Ódio não é opinião. A liberdade de expressão é expressar a sua opinião na arena política. Mas ódio é expressão, mas não é opinião. E aí, eu não tenho que dar uma proteção ao discurso de ódio numa dimensão que se daria à liberdade de expressão completa. Mesmo os americanos, que aceitam a máxima liberdade de expressão, com a tolerância exagerada, dirão alguns, ao discurso de ódio, mesmo eles, o Oliver Holmes diz, olha, a liberdade de expressão não permite que você, num cinema cheio, grite incêndio, fogo. A minha liberdade de expressão, não, devagar, tá? Há limites à sua liberdade de expressão, e o discurso de ódio na nossa percepção, na cultura brasileira, na justiça brasileira, o ódio não é uma opinião. O ódio é um incitamento a condutas ilícitas, e sim, o desperdício do tempo das eleições com um discurso de ódio, ou seja, com uma ausência de opinião e apenas com expressão, é depreciativo da política e completamente equivocado. O precedente mais interessante que eu trago para conversar é do Levi Fidelix, que no debate da Rede Record diz barbaridades, e isso é fruto de representações que chovem no Ministério Público, e isso conduz a uma ação penal por injúria por aquilo que foi dito. Então, é uma solução. Isso foi na televisão, poderia ser na internet. Então, a mudança do veículo não implica necessariamente numa mudança do modo como se reage a isso. O que é importante, e é isso que a Justiça Eleitoral tem cuidado muito, é não avançar, não despertar o sensor, tá? Não acreditar que excessos ou falhas se corrijam com soluções drásticas, mas com os modelos tradicionais do direito de resposta, dos crimes contra a honra, na velocidade normal com que isso ocorre. Sim, e somente nessas hipóteses a lei eleitoral permite, os impulsionamentos, a propagação artificiosa e industrial, por mecanismos artificiosos, que simulam pessoas quando pessoas não são. Para esse tipo de ferramenta, aí sim há repressão, até ilícito penal, que pode sancionar esse tipo de comportamento que simula na arena um ator que não é um ator. Para estes casos, para esses excessos, há providências a serem adotadas na lei eleitoral. Mas isso não é apenas isso, é que há de novo neste problema. E apenas por esse elemento novo, que se resolve em aspectos tecnológicos e não em aspectos de conteúdo, o controle sobre isso é pela forma como essas coisas se propagam na internet, nas eleições, não é pelo conteúdo que isso tem, mas pela forma falsa e artificiosa de propagação, é que a Justiça Eleitoral pode controlar, não pelo conteúdo. Os controles de conteúdo caem no direito de resposta e nos crimes contra a honra de modo tradicional. O que importa é que, como bons democratas, como bons cidadãos, acreditemos que o período eleitoral é para ser gasto com aquilo que é relevante, com aquilo que realmente é necessário e com aquilo que deve ser pensado, discutido e debatido. Escapar das iscas do discurso de ódio é exercer com responsabilidade a sua cidadania nos canais de informação. É essa a mágica. E depende de cada um fazer a sua parte para que o debate político seja o mais proveitoso e não que investamos qualquer autoridade, qualquer agente do Estado público para isso fazer, para isso controlar. Caminhando, porque o tempo já avança, e igualmente louvando a última ratio da intervenção estatal nesse campo e uma crença cidadã de que a autorregulação e a autodisciplina pelo cidadão e pelas plataformas e pelos atores é capaz de funcionar. Na Europa, o discurso de ódio nas plataformas foi resolvido por um belo pacto feito entre todas elas e com queixas e julgamentos resolvidos por eles sem a intervenção estatal. Não quero pregar um Estado mínimo neste campo, mas lembrar que
invocar o Estado para resolver esses problemas, pode ser até que ele resolva, mas traz outras consequências, eventualmente mais daninhas do que aquelas que originalmente se quis consertar. Mau exercício da liberdade se resolve com mais liberdade, com mais exercício de liberdade. E intervenções bem intencionadas do Estado no plano eleitoral tendem a gerar distorções que geram danos maiores do que as melhores intenções na intervenção. Então, tentando esvaziar a peixa do carimbo de fake news e lidando com a ideia de que estamos num modelo de desordem ou anarquia, se você for mais conservador, de um novo fenômeno de comunicação social, temos que lidar nesse novo espaço com todos os velhos pecados que sempre tivemos: mentira, intriga, difamação, injúrias, boatos. Isso tudo sempre houve, só está mais visível agora. E que essa maior visibilidade não desperte em nós nem o ser odiante que cada um pode trazer consigo, nem o ser censurante e autoritário que cada um traz consigo. Todos esses excessos e esses equívocos são, na verdade, convocações para que a gente desenvolva uma cidadania respeitosa e crítica desses comportamentos absolutamente inadequados que tendem a perverter a democracia, gerando eventualmente uma pós-democracia. Polariza, dá audiência, mas não resolve democraticamente os problemas que a eleição deveria trazer à reflexão do eleitorado. Então, o ódio é uma tentação, o ódio tem uma razão de ser, é um apelo, mas, simplificando, o discurso de ódio não é opinião. E o campo da política é o campo das eleições, é o campo do debate respeitoso e honesto sobre opiniões. Não cabe ódio. E fake news, por mais que se queira tentar disfarçar, é um termo em si que porta ódio. Tá? Então, tentar escapar do discurso de ódio também envolve, a meu sentir, evitar o próprio termo fake news e entender, não. O que existe é uma assimetria informativa, é uma desordem informativa, uma anarquia de informação, e a gente tem que conseguir saber se orientar nesta arena sem abrir mão dos mais importantes valores que fundaram a nossa civilização, mesmo que seja em um ano eleitoral. Muito obrigado.